Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Hoje estou aqui mais uma vez com uma natureza maravilhosa como essa, né? As coisas lindas que Deus fez e eu amo estar na presença da natureza, né? Eu creio que vocês também, porque eu acredito sim, pelo fato do Senhor ter criado a terra, na verdade ter feito a terra surgir do meio das águas e Ele ter feito as plantas, os animais e todos nós. Então eu acredito que estar perto da natureza é também se conectar um pouco com o Senhor, né? O nosso Criador. Então eu fico muito feliz e gosto muito de estar nesses locais. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu vivi essa semana, uma reunião de alguns parentes meus, né? E nós estávamos reunidos e compartilhando, claro, um pouco da palavra do Senhor, né? Porque eu gosto bastante de compartilhar da palavra do Senhor. Então, eu estava conversando com um tio meu e eu relatei com ele sobre a vergonha que muitas vezes as pessoas têm em demonstrar quem elas são. Então, ter vergonha daquilo que você é, de expressar aquilo que você é, ter vergonha de ser quem eu sou, isso é uma dificuldade muito grande na vida das pessoas, né? É algo que as pessoas têm, na verdade, têm feito muito isso. Elas têm vergonha de se expressar, de expressar quem elas são. Então, gente, eu estava comentando isso com meu tio e ele concordou comigo. Falei, tio, tem acontecido no meio dos cristãos a mesma coisa, assim como tem pessoas lá fora que têm vergonha de expressar aquilo que elas gostam, né? Falar daquilo que elas gostam. A grande maioria das pessoas tem dificuldade, na verdade, de falar daquilo que elas gostam, por medo de ferir a pessoa que está ao lado, por medo de que as pessoas vão pensar de mim, né? Muitas pessoas têm isso, mas hoje eu não quero falar dessas pessoas que têm vergonha de si, que têm vergonha de falar daquilo que elas pensam com outros, com ideologias, nada disso. Não quero falar sobre isso. O que eu vou falar é sobre a palavra do Senhor. Cristãos que têm vergonha de demonstrar que são cristãos. Isso me preocupa muito, porque nós que acreditamos em Deus, acreditamos na palavra de Deus, nós não podemos nos envergonhar de Deus. Primeiro, quem acredita que Deus existe, que o Criador existe, que tudo isso foi feito por Ele, toda essa natureza, eu e você, os bichos, as plantas, quem acredita em tudo isso, acredita na Bíblia, né? Porque essa história, a Bíblia conta para nós, então nós acreditamos na Bíblia, nessa história que é contada por nós, né? Então eu creio que quem acredita na Bíblia e em toda essa história precisa estudar a Bíblia. Não é apenas eu acredito porque meu pai falou, porque minha mãe me ensinou quando eu era criança e pronto, acabou, só isso basta. Não. Eu tive esse pensamento também, eu tive essa ideia também dos meus pais. Meus pais me ensinaram o caminho, né, através da Bíblia. Mas quando eu cheguei em um determinado momento da minha vida, uma idade, né, já estava casada com meus filhos pequenos, e eu passei por um episódio um pouco chato, que foi quando a minha filha pequena adoeceu, e eu espero poder contar em outro vídeo sobre esses detalhes, né, que é muito importante, é um testemunho. Mas quando eu cheguei nesse período, eu falei assim, Senhor, eu preciso de ter uma experiência contigo, uma experiência minha contigo, não do que os meus pais falaram comigo, porque glória ao Senhor pela vida dos meus pais que me levaram para a igreja de Cristo, né, conhecer Jesus logo quando eu era criança, porém hoje já sou uma adulta e eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas, eu preciso ter as minhas próprias experiências, porque os meus filhos vão crescer e quando eles chegarem perto de mim e falar comigo ou perguntar alguma coisa sobre Deus, eu preciso ter algo de mim, algo que eu vivi, uma experiência minha, não a experiência dos meus pais. E assim por diante, porque a palavra do Senhor, ela sempre falou para nós, para o povo de Deus,
inculcar na cabeça dos seus filhos as escrituras, os ensinamentos do Criador, do nosso Deus, e cada filho crescendo, passando de geração para geração, né? Então, assim, os meus pais fizeram o papel deles, me apresentaram Jesus, e eu sou muito feliz por isso, porém, eu agora preciso também falar para os meus filhos. Então, para que eu possa falar desse evangelho maravilhoso para os meus filhos, eu preciso conhecer a Bíblia. Então, comecei a estudar a Bíblia, né, para poder passar para eles. E eu tive uma experiência muito maravilhosa, né, quando a minha filha adoeceu, que num próximo vídeo eu espero contar para vocês também, tá bom? E então isso veio crescendo dentro do meu coração cada dia. Eu tenho uma preocupação muito grande, já relatei para vocês em outros vídeos, que o meu desejo maior de criança até hoje sempre foi agradar ao Senhor e não agradar aos homens. Só que isso parece ser fácil, né? Mas numa dada caminhada, nós muitas vezes nos preocupamos em agradar aos homens para que eles não fiquem tristes conosco, e neste momento é aí que nós vamos muitas vezes desagradar a Deus, porque a Bíblia fala que se nós nos tornarmos amigo do mundo, nós seremos inimigos de Deus e vice-versa. Ou seja, se você se tornar amigo de Deus, eu me tornar amigo de Deus, nós vamos ser inimigo do mundo, porque a nossa fala não vai estar adequada. Não vai dar certo para aqueles que não acreditam em Deus. Seremos inimigos do mundo. Então, eu comentando com meu tio, que muitos cristãos têm vergonha de falar que é cristão. E o que é pior, não se comporta como cristão. Quando chega numa reunião, não que alguém se comportou dessa forma nessa reunião que eu tive com meus parentes, né? Só porque isso vem à minha mente e eu estava compartilhando com ele ali. Tem muitos cristãos que quando chega uma reunião de família e que tem as pessoas ali agindo de forma que não condiz com a palavra do Senhor, pessoas que não são cristãs, nossos parentes, nossos amigos, que nós amamos, né? E nós precisamos estar com eles, né? E é muito bom, porque são pessoas boas, né? Mas elas às vezes fazem coisas que não agradam ao Senhor. Essas pessoas falam palavras que não condiz com a palavra do Senhor, agem de uma forma que não condiz com a palavra do Senhor, né? E vestem roupas que não condiz com a palavra do Senhor e fazem muitas coisas. Então, nós que somos cristãos, muitas vezes ficamos com medo de expressar, ou na verdade não é medo, é uma vergonha de expressar que nós somos cristãos, com medo do que o nosso amigo e o nosso parente que não é crente vai pensar, vai nos chamar de fanáticos. Então, muitas vezes nós não queremos falar de Jesus em momento algum, né? Não estou dizendo que nós precisamos pegar uma pessoa, um parente nosso e um amigo nosso que já nos conhece há muito tempo, sabe que nós amamos Jesus, que nós falamos Jesus o tempo todo, e ficar falando para essa pessoa o tempo todo. Porque se essa pessoa realmente nos conhece, elas sabem que nós somos cristãos. E às vezes quando nós vamos falar alguma coisa, realmente elas se afastam literalmente de nós porque não querem ouvir sobre Jesus, né? Não estou falando desse modo. Inclusive, eu não fico o tempo todo falando para essas pessoas de Jesus. Porque elas não estão afim, muitas vezes, de ouvir sobre Jesus. Elas querem beber sua cervejinha, a sua pinga, elas querem dançar, querem fazer um monte de outras coisas, querem falar palavras que não condiz com a palavra do Senhor, querem agir de forma que a Bíblia muitas vezes condena. E muitas vezes a Bíblia pega pesado mesmo com isso, né? Então, assim, eu não fico o tempo todo falando para uma pessoa que já sabe que eu sou cristã. Primeiro, eu demonstro ser cristã, eu visto como cristã, a minha fala é de cristã. Então, eu tento expressar Jesus através do meu comportamento, sendo uma pessoa educada, uma pessoa que preocupa com os outros, uma pessoa que quando vê que alguém está ali precisando de ajuda, está triste, está passando mal, eu ofereço os meus serviços, se eu posso ajudar com essa pessoa de alguma forma. E todos sabem, nesse contexto, aquelas pessoas, né, que sabem que eu sou cristã, sabem que eu sou essa pessoa, então não adianta eu ficar massacrando ali o tempo todo, falando com essa pessoa uma coisa que ela não está a fim de ouvir. Quem está ali fazendo aquilo que ele acha que é certo, por exemplo, beber uma cervejinha, está ali dançando, está fazendo algumas coisas que não são impróprias para um cristão, ele quer curtir, ele não quer te ouvir, não quer ouvir falar de Deus, ele não quer que você fala contra aquilo que ele acredita ser certo. Ele acredita que aquilo que ele está fazendo é certo,
que as roupas que ele veste tá boa, que aquilo que ele bebe tá bom, que aquilo que ele fala é certo. Então, se eu chego falando de Deus, essa pessoa com certeza ela não vai querer me ouvir. E em muitos momentos temos que ser sábios e não falar mesmo, porque vão ser uma palavra lançada, como diz a palavra do Senhor, lançada aos porcos. Não que essa pessoa seja porco, mas é porque essa pessoa não quer te ouvir, então você vai perder tempo. Eu costumo dizer, você vai gastar saliva à toa, você vai falar, é como se você estivesse falando para uma árvore. Eu estou aqui de frente para uma árvore com meu celular em cima de um galho, né? Vocês estão percebendo aqui? Então, é como se eu estivesse olhando para esta árvore e falando para ela. E a árvore não está me ouvindo, ela não vai falar comigo. Então, quando essa pessoa está agindo de uma forma que ela acha que é o certo, que o que ela está fazendo é bom para ela e é certo, não adianta eu falar com ela. Vai ser como se eu estivesse falando para uma árvore. Ela vai me ignorar e não vai me ouvir. Porém, quando nós estamos nessa reunião com esses amigos e parentes que não são cristãos ou são desviados, temos que ficar atentos, observar quais são aquelas pessoas que vão nos ouvir, porque aí sim você não estará falando para uma árvore. Essa pessoa tem vida, está a fim de ouvir de Deus, está às vezes triste, desanimada, passando por um problema muito difícil, e você tem que pescar, falar alguma coisa para ver se essa pessoa está a fim de ouvir. Algo que vai somar na vida dela para o bem. Então, se você falou, essa pessoa deu uma brecha e ela desenvolveu o assunto, aleluia, vamos pegar a palavra do Senhor e falar dela, né? Porque aí sim, nós não estaremos falando para uma árvore, para um pedaço de pau. Nós vamos estar falando para um ser humano que vai nos ouvir e vai interagir com a gente. E, lógico, você pode chamá-la até para orar, leva para um canto, porque eu estou aqui no local enorme, né? Dá para eu chamar essa pessoa para um canto e orar para ela, com ela, e apresentar os seus pedidos para o Senhor. Quem sabe fazer um apelo para ver se ela quer aceitar Jesus, né? Então assim, essa palavra não será em vão, porque, gente, é muito ruim também você ficar o tempo todo falando com uma pessoa que não quer te ouvir. Você já conhece... Opa! Estamos aqui com barulho de trem. Então, gente, é muito ruim nós falarmos para uma pessoa que ela não está a fim de te ouvir. Você vai perder seu tempo. Então você procura no meio da multidão aqueles que estão querendo te ouvir, porque nós não temos tempo para perder tempo. Você entende? Jesus está voltando. O fim dos tempos está próximo. Por mais que as pessoas estão vivendo uma vida tranquila, viajando, curtindo, gastando, comprando roupas, trabalhando, conquistando, né? A vinda de Cristo está próxima, o fim dos tempos está próximo, e como eu almejo esse dia. E eu não quero que muitas pessoas ficam enganadas pelo inimigo, então eu quero levar a palavra, mas eu preciso estar ciente quais são essas pessoas que vão me ouvir. Quais são essas pessoas que vão dar ouvido à voz do Espírito Santo que falou ao coração dessas pessoas para escrever para nós, as pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo? Então, gente, isso me chamou muita atenção. E eu falei, conversando com meu tio, falei, tio, eu percebo que os cristãos, eles têm vergonha de falar que é cristão. Mais do que isso, eles têm vergonha de demonstrar que são cristãos. Eles têm vergonha de colocar a sua opinião ao público e falar, não, eu não faço isso, não é porque eu tenho medo de Deus, não é porque, simplesmente só porque é errado, não. Eu não faço isso porque eu entendi que isso não me convém, que isso, sim, não agrada ao Senhor. Para mim faz mais sentido e eu sou um cristão. E eu faço com isso, isso não é um peso, não é um fardo mais para mim. No início talvez sim, mas hoje eu entendi que tudo que eu faço de bom e certo é para a glória de Deus. Se eu não peco, não é porque eu tenho medo do inferno, não, porque eu quero agradar o Senhor. E quando isso já está estampado na nossa cara, a felicidade de estar fazendo algo para agradar o Senhor, meus irmãos, isso passa não mais ser um fardo para nós. Ai, meu Deus, não vou poder beber aquela cervejinha, ai, não vou poder fazer aquilo que eu fazia antes, eu não vou poder me prostituir, eu não vou poder adulterar mais, eu não vou poder ser aquela pessoa namoradora, cada dia eu tô com uma, que separe caso de novo. Eu não vou poder
fazer essas coisas. Não, eu não faço isso mais, porque eu entendi que eu preciso agradar a Deus e não agradar os homens. Outra coisa, vai aí uma dica, se ame, ame você. Quando você começar a se amar e entender que esse corpo é o templo do Espírito Santo, você vai querer cuidar dele na alimentação, da atividade física e também da mente que faz parte desse corpo, estudando a palavra do Senhor e orando para que a sua mente possa ser frutífera e para que você possa bloquear algo na sua mente com que Satanás não vai conseguir entrar na sua mente e destruir você. Olha que maravilha. Eu entendi isso há muitos anos. Então assim, gente, para mim parece ser muito fácil falar. E é fácil falar, porque para mim já não é mais um fardo servir Jesus, me vestir como cristã, falar como cristã, agir como cristã. Significa que eu não erro nunca? Claro que não, eu sou pecadora. Por isso todos os dias eu me prostro diante do Senhor e apresento ao Senhor os meus pecados, as minhas falhas e peço perdão para Ele. Só que uma coisa que eu coloquei no meu coração é, Senhor, eu não quero nunca me envergonhar do Senhor. E para concluir, eu quero ler uns versículos aqui para vocês que temos que selar com a palavra do Senhor, que fala sobre isso. Diz assim, Jesus disse, versículo 23, capítulo 9 de Lucas, versículo 23 até o 26, 3 versículos apenas. Olha só que lindo que Jesus disse. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha que tremendo, gente. Olha que maravilha. Aqui o Senhor diz que quem se envergonhar de Deus, na vinda de Jesus, Ele vai se envergonhar de nós. Então nós não precisamos nos envergonhar de Jesus, nos envergonhar de dizer para as pessoas que somos cristãs. Nós não precisamos ser massacrante, aquele crente chato que fala com árvores, com aquelas pessoas que são árvores, que não estão a fim de falar conosco, mas nós não podemos deixar de falar para aqueles que estão sedentos. E no meio da festinha de parente, nas reuniões da empresa, no meio, seja lá de onde você estiver, da faculdade, sempre terá alguém sedento. Terão muitas árvores, muitos pedaços de paus na nossa frente que não querem nos ouvir, que querem nos ignorar e vão nos ignorar, mas tem muitas pessoas vivas e que estão sedentos da palavra do Senhor. Então nós precisamos falar, não envergonhar, aquele que se envergonhar de Deus, Jesus vai se envergonhar deles também. Então, olha outra coisa linda, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Porque o que adianta nós ficarmos nessa loucura, correndo atrás de dinheiro, bens, até mesmo culto ao corpo, né? Cuidar demais só do nosso corpo e não cuidar do nosso espírito. O que adianta? Não adianta eu malhar, eu fazer tudo para eu ficar bonita, me vestir bem, me maquiar, fazer tudo isso é importante sim, pode ser feito, mas eu preciso ser equilibrada, balancear, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, gente, tem que ser com a palavra do Senhor e a oração. Então não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque se nós focarmos muito nas coisas dessa terra, nós não vamos focar nas coisas do céu, então nós vamos perder. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Porque às vezes as pessoas vão até ser salvas, né? Chegar quando estiver próximo da vinda de Cristo, essas pessoas vão se arrepender, mas tem umas pessoas que não vão conseguir. Tem pessoas que vão perder a sua alma, perder a sua vida aqui nessa terra mesmo. Talvez não de passar dessa vida para outra, mas eu digo assim, se você corre muito só atrás das coisas materiais e não corre atrás das coisas de Deus na sua mente, você vai perder a sua vida aqui. Porque isso aqui é passageiro, porque aqui mesmo você vai viver riquezas, coisas boas, o corpo maravilhoso e tudo, mas você vai se perder, porque você não vai ser feliz, porque vira e mexe você vai estar se sentindo vazio.
Comece a comprar, fazer. Por quê? Porque você só está focado nas coisas dessa terra. Você precisa focar nas coisas dos céus. Preocupa primeiro em se encher de Deus. E depois, paralelo a isso, você corre atrás do dinheiro, corre atrás do seu corpo, das coisas que você sonha. Porque aí você vai estar completo, você vai ser uma pessoa equilibrada. Entende? Aqui é Jesus dizendo que nós temos que negar a nós mesmos todos os dias. Todos os dias eu falo, não para o pecado, não para isso que quer me retirar de Deus, e sim para Deus, é todo dia. Não adianta eu fazer isso hoje e amanhã eu esquecer. Enquanto eu estou na minha casa eu consigo ser crente, quando eu chego perto dos meus parentes eu me comporto de uma forma estranha para agradar os meus parentes, eu firo a palavra do Senhor, eu desagrado o Senhor. Eu tenho que primeiro me preocupar em agradar ao Senhor. Não por medo do inferno, mas pela gratidão daquilo que Jesus fez por mim, morrendo naquela cruz para me dar salvação. É isso que eu tenho que me preocupar, eu não tenho que preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. E eu posso ser um cristão agradável a todas as pessoas, sem me esquecer que eu sou cristão. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito. E detalhe, quando eu digo assim que as pessoas têm vergonha de dizer quem elas são, eu estou falando dos cristãos. Não tem coragem de falar quem são e nem demonstrar quem são. Quando chega perto das pessoas, fica acanhado. Na igreja, tudo bem, fica de boa, porque está todo mundo falando de Deus. Mas quando sai da igreja, que vai para a escola, para a faculdade, para as festinhas, esquece e tem vergonha de falar que é cristão. Tem vergonha de falar, não, meu querido, eu não tomo isso, eu não faço isso, não. Tudo bem, está de boa, pode relaxar, pode fazer o que você acha que está certo. Não, eu não faço isso. Entende? Porque o mundo não tem vergonha de fazer o que eles acham que é certo. O mundo, aqueles que acham que é certo beber, prostituir, adulterar, ficar se vestindo indecentemente, falando palavrões, eles acham que isso não tem problema. Então eles não têm vergonha de fazer tudo isso. Fazem na nossa cara, sabendo que nós somos cristãos, não nos respeitam, falam palavras que nós sabem que nós não gostamos, agem de forma da forma que nós não gostamos, e eles não têm vergonha de fazer tudo isso perto de nós. E eu observo muito isso nas festinhas, nas reuniões. Eles não estão nem aí, eles bebem, eles fazem o que tem que fazer, falam os palavrões, agem de qualquer forma, se vestem de qualquer forma indecentemente, e sabendo que nós somos cristãos. Eles não respeitam a nós, e eles não acham que isso é desrespeito. Porque para eles está certo, então eles não têm vergonha de ser quem eles são. Agora, nós sendo cristãos, também precisamos não nos envergonhar de quem somos. Somos cristãos, não precisamos ser pessoas que falamos com árvores, que falamos com pessoas que não vão nos ouvir, mas precisamos estar atentos com aquelas pessoas que estão sedentos, que não conhecem Jesus ou estão desviados, e falar do amor de Deus para elas, porque Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar, porque nós não sabemos se Jesus vai arrebatar a igreja antes ou depois da grande tribulação. Não importa esse assunto para nós. O Senhor vai levar os seus escolhidos, e serão poucos, não serão muitos. Não serão todos que estão dentro da igreja. Será pequenos grupos dentro de cada denominação que vai estar com o Senhor Jesus. Então nós temos que nos preocupar com isso. E outra coisa, mas e se Jesus demorar a vir? Tudo bem, mas e se eu morrer hoje? Então Jesus veio para mim. E se você morrer amanhã, você está preparado para subir? Porque quem morrer, Jesus veio para ele. Naquele tempo, se ele estiver com Jesus. Se ele morrer e não estiver com Jesus, a coisa vai ficar feia, porque segue-se o juízo e o Senhor vai cobrar de nós. Cada um de nós teremos que prestar conta dos nossos atos perante o Senhor. Amém, meus irmãos? O vídeo ficou um pouco grande, mas eu espero que vocês sejam abençoados pelo Senhor através da palavra dele e dessa reflexão que eu trago para vocês neste momento. Se vocês gostaram, dê um like, comente aí abaixo alguma coisa, compartilhe com outras pessoas também, para que Jesus possa falar no coração delas também e elas possam ser tocadas pelo Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e tchau!